Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, a igreja, comunidade de fé, comunidade dos fiéis, foi querida, amada e fundada por Cristo Jesus e segue sua missão como uma barca que singra para a margem do outro lado, que é a feliz eternidade. Pedro é o capitão dessa barca. Cristo, nosso Senhor e Deus, nos acompanha e temos a companhia da Mãe Santíssima, a Virgem Maria, que nos protege e intercede por nós. Acompanhando a liturgia dos domingos, nós vamos observar que, passada a euforia dos discípulos e das multidões que foram testemunhas de Jesus que multiplicou os pães e os peixes e depois caminhou sobre as águas, Jesus vai para a região de Cesareia de Filipe, como nós ouvimos no Evangelho. E é bom salientar que a experiência vivida na travessia da barca do lago de Genezaré foi para fazer qualquer eufórico, ou seja, alguém que estava na euforia de ter visto a multiplicação dos pães e peixes e de ter visto Jesus caminhar sobre as águas, cair na realidade da vida e na importância da fé e da confiança em Jesus Cristo. Cesareia de Filipe, uma região pagã. E Jesus, no caminho para lá, pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Isto é, o que as pessoas dizem a meu respeito, em outras palavras. Lembremos que há 2 domingos no Evangelho, Jesus recebe dos discípulos uma profissão de fé que eles deram dentro da barca enquanto atravessavam o lago de Genezaré, e lá os discípulos disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus pergunta aos discípulos o que os de fora, os outros, falam a respeito dele. Os de fora, quem são os de fora? São aqueles que não participam do grupo dos 12, do grupo dos discípulos, e por serem de fora, expõem obviamente os seus conceitos, as suas ideias a respeito de Jesus. Mas Jesus quer provocar nos discípulos uma resposta. E o evangelista Mateus, que nós estamos acompanhando durante todo esse ano, sempre gosto de ressaltar como bom catequista e pastor de uma comunidade, parece querer destacar eventuais interpretações erradas a respeito de Jesus. Havia muitas afirmações a respeito de Jesus que não eram condizentes com a verdade. Algumas incompletas, outras contraditórias e outras completamente erradas. Como acontece hoje. Inclusive, entre cristãos, podemos dizer que sim. Nós vamos encontrar pessoas que se dizem católicas, mas que, às vezes, se tornam adeptas, diríamos assim, de uma ciência chamada axiologia conveniente. Axiologia conveniente. Ou seja, querem conceituar Jesus conforme as conveniências ou a ideologia reinante na moda. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós podemos compreender pelo Evangelho de hoje é que Jesus Cristo não é um conjunto de ideias ou de conceitos. Recordemos que no dia do batismo, os senhores e senhoras que nos acompanham, que são pais e levaram os filhos para o batismo, ou que são padrinhos de batismo,
vão lembrar que no dia do batizado foi perguntado a vocês: vocês querem batizar essa criança na fé da igreja? Ou talvez, se algum de vocês foi batizado como adulto, foi perguntado o seguinte: tu queres ser batizado na fé da igreja? E a resposta foi sim. Ou seja, cremos a fé da igreja, porque somos a igreja. E o que diz a igreja? A igreja diz o que nós vamos professar daqui a pouco: o credo, o creio. Antes, o exorcismo, a renúncia. Do ato de batizar, antes nós professamos a fé, ou seja, nós renunciamos. É como esvaziar a casa, é como limpar a casa para que Jesus possa habitar nessa casa, para que depois nós possamos ser ungidos e professar a nossa fé, aonde essa casa será totalmente de Jesus e somente dele, para que, sendo dele, nenhum de nós fique por esse mundo mendigando outros amores. O evangelista Mateus, como bom catequista, retoma este episódio para a comunidade cristã e para todos nós. O que dizem os de fora? E nós ouvimos. Uns dizem que é João Batista. Mas por quê? Herodes dizia que Jesus Cristo era João Batista, ressuscitado, que ele havia degolado. Outros que era Elias, por quê? Porque Elias era venerado entre o povo, e como tinha sido maravilhosamente arrebatado para junto de Deus, se esperava a sua volta como precursor do Messias. Outros ainda, que era Jeremias, porque este gozava de grande estima e em torno de sua vida havia muitas lendas. Jesus ouviu sobre os de fora. Agora Jesus dirige o olhar dele para os discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Logo Simão Pedro responde: tu és o Messias, o Filho de Deus. Os de dentro assim respondem. O que dizem os discípulos sobre o Mestre? Aqueles que vivem com ele. Pedro, como porta-voz do grupo, responde: um só dá a resposta a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, quem convive significa que encontrou o Senhor, ou melhor, que foi encontrado por Jesus, como ovelha desgarrada, apática, que precisava ser encontrada. O encontro com Jesus não é uma experiência ideológica ou daquilo que eu acho a respeito dele. Quando, meus irmãos e minhas irmãs, alguém é discípulo apenas de ideias a respeito de Jesus, acontece o quê? A pessoa desiste de Jesus. Porque faltou o quê? O encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus ressalta que essa resposta de Pedro é fruto da graça. Da graça. A necessidade que temos de nós nos abrirmos à graça de Deus, para compreendermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim nós vamos entender a nossa missão como igreja que somos. Somos a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo, daqueles que ouviram a palavra e pediram o batismo e seguiram Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, está mais que na hora de nós nos darmos conta do grande amor que Jesus tem pela humanidade. Nós caminhamos em direção da vida eterna. E está
está mais que na hora de nós tomarmos a consciência de que somos amados verdadeiramente por Ele. Chega da humanidade querer brigar com Jesus. Porque quando nós nos entregamos a Jesus, nós não perdemos, mas nós somos vitoriosos. Somos a igreja, povo de Deus, e precisamos viver a nossa missão de anunciadores da palavra, a nossa missão de sacerdotes pela graça do batismo, porque todos somos sacerdotes pela graça do batismo, e a missão régia, porque fomos ungidos para sermos reis nesse mundo, no sentido de servidores como Jesus. Nós cristãos temos que viver nesse mundo fazendo a diferença de quem salga o mundo, quem tempera o mundo com o Evangelho de Cristo, para podermos viver essa afirmação que Pedro fez: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo.